Bom dia, povo do Brasil. Marcos, Aqui é capítulo missionária 4, eu Simone, do gostaria que canal você colocasse Simone, muita reverência visitando e aqui temor mais uma casa de Deus aqui em Portugal, atenção ao direto para texto Brasil. bíblico. Casa do Leão em Portugal. Pastor pregando a palavra em Marcos. Culto de Santa Ceia, dia 3 de junho. Quantos aqui amam a 11 palavra horas de da Deus? manhã. Diga amém. Então vamos ler com atenção. Vou esperar que todos estejam totalmente aquietados, que não haja mais nenhuma movimentação. Marcos Amém? 4. Para que enquanto a palavra de Deus estiver sendo ministrada, ninguém se disperse. Em nome de Jesus. Diz assim, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Eu preciso que os irmãos da projeção me acompanhem, vem comigo, tá? Eu vou ler aqui hoje para a gente ler todo mundo junto. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Versículo 3. Eis que saiu um semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só com os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, preste atenção no versículo 13: não entendeis essa parábola? Então como compreendereis todas as outras? Presta atenção no versículo 13. Jesus está falando: se vocês não entenderem esta parábola, vocês não vão conseguir compreender as outras. Vocês não compreenderam a parábola do semeador? Se vocês não entenderem a parábola do semeador, vocês não vão entender as outras parábolas. Continua, versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouve. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30 e a 60 e a 100 por um. Vamos ao verso 33. 33. Diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme, o que está escrito aí, ó? Conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Ué, Jesus não falava o que ele queria? Não, ele falava que as pessoas não suportavam ouvir. Tá aí, ó. Mas Jesus não falava o que ele queria, não. Ele falava que as pessoas tinham capacidade de ouvir.
Por que é que Jesus falava por parábola? Porque as pessoas não tinham capacidade de entender com clareza as profundidades do reino de Deus. Será que alguém está me entendendo? Glória a Deus. Por que é que Amém. muitas pessoas aqui não sabem nem diferenciar Jesus de Genésio? Será que você está entendendo por que é que Jesus ainda está dando leitinho espiritual para algumas pessoas, não permitindo que alguns acessem as profundezas das revelações? Ele não pode dar se você não tiver capacidade para receber. Quantos estão entendendo? Amém. Versículo 34 e último diz assim, e sem parábolas não lhes falava, tudo porém ele explicava. Em particular. Ele explicava na onde? Em particular. Na particularidade Aleluia. de cada um. Ele explicava na onde? Na particular. Em particular aos seus próprios discípulos. Irmãos, Aleluia. nesse texto que nós lemos, Jesus está falando assim: se você não entender a parábola do semeador, você não vai entender as outras parábolas do reino de Deus. Escute, nós vivemos em uma atmosfera natural, mas o nosso reino não é natural. O nosso reino é um reino espiritual. E para que nós, escute, acessemos o reino espiritual, nós precisamos nos comportar de maneira correta no reino natural. Existe uma condição para acessar o reino espiritual, e essa condição é nos dada no reino natural. É da maneira que você se comporta naturalmente que vai delegar o quanto você vai acessar o reino espiritualmente. Veja, nós sabemos, irmãos, que uma pequena semente assim, uma pequenina semente, ela pode alimentar uma cidade inteira. Você sabia que a semente, escute, uma semente, ela pode alimentar uma cidade inteira? Uma única semente, irmão, ela pode alimentar a cidade de Lisboa para sempre. Uma única semente. Você planta ela hoje, daqui a 100 anos, tem um pomar que alimenta uma cidade. Você planta uma semente hoje, nasce centenas de frutos amanhã. Em cada fruto, dezenas de sementes. E você vai multiplicando, plantando. E daqui a 100 anos, você tem uma cidade inteira alimentada por causa de uma única semente. Você sabia que para mim, deixa eu te fazer uma alusão. A coisa natural que mais representa a eternidade é a semente. Para mim, a semente é um ser eterno. Pare e pensa. Eu plantei uma semente aqui hoje, uma semente de laranja. Essa semente cresceu e deu 200 laranjas na árvore. Cada laranja tem simplesmente 10 sementes. E você anula esse pé de laranja. Mas essas sementes, elas nunca mais param de gerar. No processo natural, irmão, se você plantou uma semente, ela deu fruto, nunca mais você anula o que essa semente pode gerar. Irmão, ela vai cair em algum lugar, ela vai dar fruto em algum lugar, alguma coisa vai acontecer em algum lugar, porque uma semente frutificou, nunca mais anula o fruto que ela pode dar. Aleluia, glória a Deus. Acabou. A fruta que você está comendo na sua casa, irmão, algum dia uma semente foi plantada para essa fruta estar lá. Ela está alimentando você e algum dia ela foi. Irmão, a semente é o que representa a eternidade. E Jesus estava falando assim: a semente é a palavra. E se a palavra não cair em uma terra boa, escute, ela não frutifica. Por que é que nós precisamos entender a parábola do semeador para entender o que Jesus quer nos revelar? Porque a parábola do semeador não diz respeito nenhum à palavra, diz respeito total ao coração. Acredite, não tem nada a ver com o poder da palavra. A palavra é poderosa. Não tem nada a ver com o que a palavra pode fazer. A palavra pode fazer coisas absurdas. Sabe qual é o problema do cristianismo moderno? Nós estamos esperando o resultado da semente, sem a responsabilidade de arar a terra para que ela frutifique. O problema do cristianismo moderno é que nós estamos procurando atalhos ou caminhos mais curtos para receber o que a palavra pode promover,
sem estar disposto a preparar o nosso coração para que ela frutifique. E sabe o que acontece? A gente vai se frustrando no meio da caminhada. A gente vai se frustrando porque a gente vê acontecendo na vida de um, mas não acontece na nossa vida. A gente vê fluindo na vida do outro, mas não acontece na nossa. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus. Tudo que Deus faz, Ele faz com um cetro de justiça. Em nome de Jesus, receba o que eu vou te falar. Ele faz com um cetro de justiça. Se Ele fez na vida de alguém, Ele pode fazer na minha e Ele pode fazer na sua. Amém. Se Ele fez na vida de alguém, Ele pode fazer na minha e pode fazer na sua. A diferença está em como aquele alguém se comportou para que Ele fizesse. A diferença está no que aquele alguém se posicionou para que Ele fizesse. E como eu disse, Ele pode fazer a mesma coisa, mas Ele faz em cada um de uma maneira diferente. Irmãos, agora o que me chama a atenção nessa parábola é que a palavra, ela representa a própria pessoa de Jesus Cristo. E Jesus disse assim, no livro de João capítulo 1, disse: Ele era a palavra, Ele era o verbo, Ele estava no princípio com Deus, e o verbo se manifestou e habitou entre nós. Ou seja, a palavra que faz frutificar é a palavra, escute, que está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma outra palavra que não seja cristocêntrica pode fazer algum efeito espiritual na sua vida. A palavra que vai surgir efeito espiritual na minha vida e na sua vida, escute, é a palavra cristocêntrica. Por isso que às vezes a gente está no culto, a gente ouve palavra, a gente ouve pregação na internet, mas parece que não há um romper na nossa vida. Por quê? Porque aquilo que você está ouvindo não está te levando mais perto da pessoa de Jesus Cristo. Escute, uma semente é uma semente, mas quando essa semente cresce, ela vai ter que ficar igualzinha à árvore. Ela vai ter que ser igualzinha à árvore que gerou aquela semente. Se nós não formos gerados na medida da pessoa de Jesus Cristo, irmãos, tudo aquilo que nós estamos fazendo é irrelevante. É irrelevante. Por isso, o que é que você está ouvindo? Da onde você está comendo? Nessa quarta-feira eu sentei com alguns pastores lá em Coimbra, e a gente estava falando assim: cara, você sabe o que vai guardar o nosso coração de sermos protegidos da falsa doutrina? O quê? Parar de ouvir muita coisa, começar a ouvir uma coisa só. A Bíblia diz que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Você tem um pasto para comer, você tem um pastor para ouvir. Você não precisa ficar acessando pregação no YouTube, irmãos, correndo o risco de falsas doutrinas acessar o teu coração. Você não precisa ficar no Instagram ouvindo outras vozes, ouvindo muitas palavras e correndo o risco de você se tornar uma roupa de retalho. Correr o risco de você não ter uma identidade formada. Por quê? Porque você ouve uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma coisinha de lá, e quando você menos espera, você se tornou uma metamorfose ambulante. Você não se parece com mais nada. E a única palavra, escute, a única palavra que pode fazer a minha vida e a sua vida frutificar é a palavra cristocêntrica. Escute, se não está falando de Jesus, nem ouça. Se não está levando você mais perto de Jesus, nem ouça. Por quê? Porque a palavra é Jesus. Posso ouvir um amém? A palavra é Jesus. É Jesus. E por que é que Jesus disse: se você não entender isso, você não vai entender nenhuma outra parábola. Por quê? Porque Jesus está falando assim: tudo que eu disser no reino depende de como o seu coração vai estar para receber. Por isso que ele falou: se você não entender o que eu estou falando aqui, você não vai entender mais nada. Ele disse: se você não entender que a responsabilidade é sua naquilo que você vai receber do reino, você não vai entender mais nada. Porque é que alguns acessam revelações e outros não entendem nem quem é Genésio. E às vezes eu uso esse exemplo, irmãos, e tem uns irmãos que ainda vai procurar na internet quem é o Genésio. E já me perguntaram. Eu
Eu lembro, eu estava lá na igreja de Garça, eu falei assim, tem gente que não sabe nem diferenciar quem é Jesus, quem é Genésio. E o irmão chegou no final do culto e falou assim, apóstolo, eu sou novo, você pode me explicar quem é Jesus e quem é Genésio? Aí eu falei assim, pô, faz um resumo da Bíblia de quem é Jesus e quem é Genésio. Lê os 4 evangelhos, faz um resumo para mim. Irmão, você acredita que esse cara trouxe um resumo para mim? Fala, de verdade, estou falando sério. A Patrícia, minha irmã que estava aqui, ela pode confirmar para você. Ele trouxe um resumo bíblico para mim, falando que o Genésio era o irmão mais velho de Jesus. Você acredita? O irmão mais velho de Jesus, Genésio. Aí eu falei, cara, você leu os 4 evangelhos? Ele falou, li. Da onde você tirou isso? E uns meninos lá no fundo, tudo rindo. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu chamei os meninos, o que ele fez? O que aconteceu? Ele falou, não, ele veio falar que você pediu um resumo de Genésio para ele. Nós falamos, cara, nem precisa ler. Genésio é o irmão mais velho de Jesus, cara. Você não sabe isso? E ele foi e fez o resumo. Aqui no momento foi uma brincadeira, a gente riu. Mas hoje isso, irmão, é uma coisa séria. Sabe por quê? Porque se nego falar que Genésio existe, você vai acreditar. Se as pessoas falarem, irmão, que Genésio existe, você vai acreditar. Mas eu oro para que o Espírito de Bereia venha sobre a igreja nesses dias. E a gente pode falar, você está falando de Genésio? Deixa eu ver se na minha Bíblia está falando de Genésio. Aleluia! Porque se não está na minha Bíblia, para mim não Glória a importa. Deus! Se não está escrito, para mim não importa. É verdade, Senhor. Se não está na palavra do Senhor, não é verdade. Se não está na Bíblia, não é verdade. Eu quero saber da Bíblia. Chega de mentira. Liberta esse mundo, Senhor. Liberta as nações. Liberta o Brasil. Liberta E é por isso que Portugal. Jesus falou. Liberta, Jesus. Se você não entender na parábola do semeador que o que importa não é a palavra, o que importa é o teu coração, você fica na estaca 0 do cristianismo. Você fica na estaca 0. Quantos aqui já entenderam isso? Glória a Deus. Quantos podem dizer assim, apóstolo, eu entendi a parábola do semeador? Porque senão a gente não vai avançar. Eu preciso que você entenda isso. Repete comigo assim, a parábola do semeador A palavra do semeador diz respeito de respeito. que não importa o poder da palavra. Diga, o que importa é a condição do meu coração. Condição do seu coração. Amém? Jesus falou, se você não entender isso, a gente nem avança. Por quê? Porque na parábola, ouça, Jesus usa o exemplo de um semeador que sai a semear. Uma parte da semente cai no caminho, outra parte cai nas rochas, outra parte cai no espinho e outra parte cai na terra boa, certo? E quando você vai parar para pensar, você fala assim, eu nem sou semeador, eu nem sou agricultor, mas sou um pouquinho inteligente. Se eu tenho um punhado de semente na mão, eu vou direto semear na onde?